Ele não era o mais técnico, não era o mais famoso, não era o dono dos holofotes. Mas sem ele, o Brasil talvez não tivesse levantado a Taça Jules Rimet em 1970. E no meio da maior seleção de todos os tempos, havia um homem que precisou abandonar sua posição original para salvar o time. Essa é a história de Wilson da Silva Piazza. Infância e adolescência. Piazza nasceu em 25 de fevereiro de 1943, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Cresceu em um ambiente simples. Nada de luxo, nada de privilégios. O futebol era diversão de rua, era campo de terra, era sonho distante. Mas diferente de muitos garotos habilidosos, Piazza não se destacava pela plástica. Ele se destacava pela mente. Desde jovem tinha leitura de jogo rara, pensava antes de agir, antecipava movimentos. Enquanto outros corriam atrás da bola, ele já sabia onde ela cairia. Cruzeiro. O nascimento de um líder. Foi no Cruzeiro Esporte Clube que Piazza construiu sua identidade. Chegou como volante, virou capitão, virou referência. Na década de 60, o Cruzeiro montava um dos maiores times da sua história, com Tostão, Dirceu Lopes, Natal. E no meio deles estava Piazza. Em 1966, veio o primeiro grande choque nacional. O Cruzeiro atropelou o Santos de Pelé na final da Taça Brasil. E Piazza era o cérebro daquele time. Mas o maior desafio ainda estava por vir. 1970. A mudança que poderia dar errado. Quando foi convocado para a Copa do Mundo de 1970, Piazza era volante. Mas poucos dias antes do Mundial, o Brasil perdeu seu zagueiro titular. João Saldanha foi substituído no comando técnico e o time precisava de reorganização defensiva. E aí veio a decisão inesperada. Piazza deixaria sua posição natural para jogar como zagueiro. Em plena Copa do Mundo, no maior palco do planeta. Era arriscado. Era pressão absoluta. Era responsabilidade gigantesca. Se desse errado, ele seria o culpado. Mas deu certo, porque ele não jogava com o pé. Jogava com a cabeça, mas há um detalhe que poucos lembram. Piazza não era apenas disciplinado taticamente, ele era respeitado dentro do vestiário. Em 1970, comandar um grupo com Pelé, Gerson, Rivelino e Jairzinho exigia personalidade. Não era qualquer jogador que poderia assumir essa responsabilidade. Ele falava pouco, mas quando falava, todos ouviam. Sua liderança não vinha de gritos, vinha de exemplo. Treinava com intensidade, cumpria funções que ninguém queria cumprir, corrigia posicionamentos, organizava o time sem aparecer. E foi justamente essa postura que fez Zagallo confiar nele para mudar de posição em plena Copa do Mundo. Piazza entendia que, às vezes, o sacrifício individual é o preço da vitória coletiva. E ele pagou esse preço com naturalidade, sem reclamar, sem buscar crédito, sem exigir reconhecimento, porque para ele, o importante nunca foi ser o protagonista, foi ser essencial, o tricampeonato. Na Copa do México, o Brasil encantou o mundo. Pelé brilhava, Jairzinho marcava em todos os jogos, Rivelino distribuía talento, mas atrás havia segurança, havia leitura, havia posicionamento, havia Piazza. Na final contra a Itália, vitória por 4-1. O Brasil se tornava tricampeão mundial. A Taça Jules Rimet ficava para sempre com o país. E ali estava ele, não como estrela de manchete, mas como pilar silencioso. A vida depois da Copa. Após 1970, continuou no Cruzeiro. Foi campeão da Copa Libertadores de 1976. Conquistou vários títulos estaduais. Permaneceu no clube por mais de 15 anos. Virou símbolo. Diferente de muitos jogadores da época, não se envolveu em escândalos. Não teve quedas dramáticas. Construiu carreira sólida, respeitada. Aposentou-se em 1979. E o final da história. Piazza não desapareceu. Trabalhou no Cruzeiro em funções administrativas. Seguiu ligado ao clube. Virou referência histórica.
Hoje é lembrado como um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, capitão de uma geração lendária, campeão do mundo em 1970. Ele não foi o mais falado, mas foi o mais inteligente. Encerramento impactante. O futebol ama os gênios, ama os dribles, ama os gols, mas títulos se constroem com equilíbrio. E o Wilson Piazza foi o equilíbrio do maior time da história. Alguns jogadores brilham, outros sustentam o brilho. Piazza sustentou, e é por isso que sua história precisa ser contada.